gente, tudo bem? Espero que vocês estejam conseguindo estudar aí, apesar de todas as adversidades, né? Bom, na semana passada a gente deveria ter começado o assunto de geometria analítica, mas como ainda estava naquela confusão toda, eu vou gravar o vídeo essa semana, mas em breve a gente vai organizar para estar de acordo com o planejamento, tá bom? Pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Essa semana a gente vai ver o capítulo 22, que é de Introdução à Geometria Analítica. Inicialmente eu vou apresentar para vocês o plano cartesiano, muitos de vocês conhecem, né? Plano cartesiano, o eixo que está na horizontal, ele é o eixo X, e ele é chamado de eixo das abscissas. E nele a gente vai ter todos os números reais representados em ordem crescente, da esquerda para a direita os números vão crescendo. A partir daqui, esse pontinho é chamado de origem. A partir da origem, daqui para cá todo mundo é positivo, daqui para lá todo mundo é negativo, mas todos os números reais estão aqui em cima desse eixo. Da mesma maneira, a gente tem o eixo das ordenadas, e nesse eixo a gente também tem todos os números reais. Só que a partir da origem para cima são os positivos e da origem para baixo são os negativos. Bom, todos os pontos que a gente vai representar, eles vão ser representados nesse formato, x e y. O x é a primeira coordenada do ponto e o y é a segunda coordenada. E esse conjuntinho x e y é chamado de par ordenado. Ok, quando a gente fala de qualquer ponto que está em cima do eixo x, qualquer ponto em cima do eixo x, a ordenada dele é 0, o y dele é 0, ou seja, se ele estiver aqui é 0, 0, mais pra frente 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, mas todos os pontos que estiver em cima do eixo das abscissas, eles vão ter essa carinha, x e 0. Da mesma maneira, todos os pontos que estiverem em cima do eixo das ordenadas, eles vão ter essa carinha, 0 e y. Por quê? Todo mundo aqui, o x é 0, porque aqui o x é 0, o que vai aumentando? O y, ou diminuindo, né? Se for daqui para baixo. O plano cartesiano, ele é formado por 4 quadrantes que vêm dessa divisão, desse encontro dos dois eixos, né? E aí a partir deles a gente vai ter o primeiro quadrante aqui em cima, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui. É a mesma divisão que a gente tem na trigonometria, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. Beleza? Aí eu quero apresentar para vocês já outras duas retas. A gente ainda não vai entrar em reta agora, mas são duas retas importantes quando a gente fala de plano cartesiano, que é essa reta aqui, que forma com o eixo x um ângulo de 45 graus. Essa reta, ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Ela vai cortar o primeiro e o terceiro quadrante bem no meio. Todos os pontos que estão em cima dessa reta, eles vão ter uma carinha A e A, ou seja, todos os pontos que estão em cima dessa reta, eles vão ter a mesma abscissa e a mesma ordenada. Então, por exemplo, o 1, 1, 2, 2, 3, 3, menos 5, menos 5. Todos os pontos que o x e o y, as duas entradas são iguais, eles vão estar em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares. Da mesma maneira, se a gente for olhar para os quadrantes pares, a gente também tem uma bissetriz dos quadrantes pares. Daqui para cá ela forma 135 ou aqui 45, né? Tanto faz essa análise. Mas o que importa, todos os pontos que estão em cima da bissetriz dos quadrantes pares, eles vão ter uma carinha bem menos b. Como assim? O 2 e o menos 2, o menos 5 e o 5, o menos 7 e 7. Então, todos os pontos que a abscissa e a ordenada forem opostas, tiverem o sinal trocado, eles vão estar em cima da bissetriz dos quadrantes pares. Eventualmente, aparecem itens assim no vestibular, então é legal a gente saber essas nomenclaturas e como a gente escreve os pontos que estão em cima do eixo das abscissas, das ordenadas, da bissetriz dos quadrantes ímpares e da bissetriz dos quadrantes pares. Beleza? Então, para começar, eu queria sugerir que a gente fizesse o exercício 3 da apostila do capítulo 22. Ele é só de análise de pontos no plano cartesiano. Então, vocês vão colocar os pontos no plano cartesiano, vão pausar o vídeo e aí a gente continua o vídeo com a resolução do exercício 3. Beleza? Até daqui a pouquinho.
acabou o tempo! Acho que vocês conseguiram colocar os pontos no plano cartesiano, né? Que era o principal objetivo do exercício. Bom, uma sugestão. Tem várias questões de geometria analítica que eu prefiro resolver colocando os pontos no plano cartesiano. Por quê? Às vezes a gente pode pensar, nossa, eu tô perdendo um tempão colocando ponto no plano cartesiano. Mas, colocando no concreto, às vezes é muito mais fácil de você resolver questões que elas estavam muito difíceis de visualizar no campo abstrato, né? Então é uma sugestão que eu dou. Eu gosto muito de colocar pontos no plano cartesiano quando a questão é de geometria analítica, então fica a dica. Mas fica a critério de vocês, claro. Bom, qual era a ideia da questão? Colocar os pontos no plano e a gente fazer uma análise, né? Inicialmente eu coloquei aqui de vermelho os vértices do triângulo que ele propôs, né? Que é um 1, 3, menos 2 e 1 e 2 e menos 1. E eu dei nomes para os outros pontos, apesar dele não ter dado, eu chamei de ABCDE, com letras maiúsculas, como é o normal. Normalmente os pontos têm nomes de letra maiúscula, né? Assim como na geometria euclidiana. E aí a gente tem aqui, por exemplo, ponto A, que está fora do triângulo, o ponto B, fora também, o C está bem fora, o D e o E está aqui dentro, é o único que é dentro, então a resposta certa é a letra E. E aí agora eu vou apagar o quadro pra gente ir para a segunda teoria, beleza? Voltamos então. O segundo assunto que a gente vai ver nesse capítulo é distância entre pontos. Ou seja, como calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano conhecendo suas coordenadas. Então a ideia original é a gente trazer dois pontos, que aqui eu quis chamar de A e B, por exemplo, conhecendo as coordenadas xa e ya e xb e yb, as duas coordenadas dos dois pontos, né? Pensando de uma maneira fácil inicialmente. Ok, e aí qual é a ideia? Esses dois pontos estão no plano cartesiano em lugares quaisquer, tipo aqui e aqui, e eu quero saber a distância entre eles. A ideia da resolução, ela vem da resolução de um Pitágoras no triângulo retângulo. Então a ideia é calcular como se fosse a hipotenusa desse meu triângulo. Se eu fosse fazer por Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, mas o outro ao quadrado. Então essa distância ao quadrado, ela seria esse tamanhozinho ao quadrado, mas quem é esse tamanhozinho? É a diferença entre a abscissa de um ponto pela abscissa do outro. Então xb menos xa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. O outro cateto é a diferença entre as ordenadas desses dois pontos. Então, tá aqui a diferença entre as ordenadas. Imagina essa raiz zona lá do outro lado, ia ficar hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro ao quadrado. Então, se você tiver muito problema com raiz, pode fazer um Pitágoras normal, depois você tira a raiz como você faria no Pitágoras normal. Mas a fórmula que normalmente é colocada nos livros, que você vai encontrar, basicamente é essa. Então, se eu conhecer a distância, se eu quiser saber a distância entre dois pontos, conhecendo esses dois pontos, eu posso calcular essa distância usando essa fórmula. Beleza? Pra gente treinar, a gente vai para um exercício um pouquinho contextualizado, só pra gente tentar entender mais ou menos, bem pouco. Que é o exercício 6 da mesma página que vocês estão, tá? Do capítulo 22. Pausa, tenta resolver, daqui a pouquinho eu vou resolver aqui com vocês no quadro, beleza? Beijo! Oi meninos, acabou o tempo. Bom, vamos lá. A ideia é a seguinte, temos aqui a proposta de um quadrado. A única coisa que ele deu foram dois pontos A e B, e ele disse que esses dois pontos, eles são vértices opostos do quadrado. Inicialmente eu poderia pensar, meu Deus, como é que eu vou descobrir o ponto C e o ponto D, e aí, enfim, tem maneiras de descobrir? Tem, a gente ainda não chegou nessa etapa da aprendizagem ainda. Então, querer descobrir o ponto C para fazer essa distância, para calcular o lado, para elevar ao quadrado e calcular a área, com o conhecimento que a gente viu até agora, não vai ser possível. Então, qual é a proposta? A proposta é a gente pensar que se A e B são vértices opostos do quadrado, isso quer dizer que o segmento AB é a diagonal desse quadrado, é uma das diagonais desse quadrado, né? Porque ele vai ter essa diagonal e essa.
uma das diagonais. Se ele é uma das diagonais, nosso processo de resolução vai ser o seguinte. Eu vejo o valor dessa diagonal e eu lembro que a diagonal é o lado raiz de 2. Daí eu descubro o valor do lado para calcular a área vai ser o lado ao quadrado. Então, muito simples. Mas como calcular o valor da diagonal? Usando a fórmula que a gente acabou de ver aqui, distância entre dois pontos. Então eu vou começar fazendo isso. Marina, necessariamente precisa ser x do b menos x do a? Não, tanto que eu vou fazer agora ao contrário, só para tirar a gente da zona de conforto mesmo. Então eu vou fazer distância de a para b, raiz de xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. Só pra gente ficar incomodado. Então, a distância vai ser raiz de xa 4, cuidado aqui, menos da fórmula, e o x do b, menos 2 ao quadrado, mais y do a, 8 menos 2 ao quadrado. Então, a distância de A para B vai ser raiz de 4 menos com menos mais. Então, vai ficar 4 mais 2, 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Isso daqui vai ficar raiz de 72. Quando eu fatoro 72, DAB vai ficar 6 raiz de 2. Unidade linear, porque ele não deu unidade. 6 raiz de 2. Só que isso daqui, além de ser a diagonal, é um valor que eu posso relacionar com o lado. Porque a diagonal não é o lado raiz de 2. Isso quer dizer que, se a diagonal é L raiz de 2, isso implica que o L é 6. Se o L é 6, a minha área... Nossa, ficou horrível isso aqui. Se o L é 6, a minha área vai ser 6 ao quadrado. Então, pra gente fechar, a minha área vai ser 36 unidades de área. Que eu acho que ele não deu unidade nessa questão. Se tiver dado, arruma aí pra mim, por favor. Mas a resposta é 36. Vamos pro terceiro assunto dessa aula? Bom, meninos, agora a gente vai falar sobre ponto médio. Qual é a ideia do ponto médio? Uma vez conhecendo as coordenadas de dois pontos, tipo A e B, como descobrir a coordenada do ponto que está exatamente no meio deles, entre eles. Tipo, se a gente pudesse pegar a reta que contém A e B, qual seria o ponto nessa reta equidistante dos dois, beleza? E a ideia é a gente ver que esse ponto médio, as coordenadas dele vão depender das coordenadas do A e do B. Como? Bom, a abscissa dele, ela vai ser a média aritmética das abscissas dos extremos. Como assim? Vou pegar o x do A mais o x do B sobre 2, média aritmética, e vou achar a abscissa do ponto médio. E a mesma coisa eu vou fazer com as ordenadas. Y do A mais Y do B sobre 2. E aí eu vou achar a ordenada do ponto médio. Beleza? Então, esse par ordenado aqui, ele vai ser definido a partir desses dois. Ah, Marina, mas e se eu tiver já o do médio e esse? Aí você vai colocar o daqui e o B e descobrir o A. Então, é possível, por exemplo, descobrir esse ponto conhecendo o médio e o outro extremo. Usa a mesma fórmula, só que ao invés de descobrir a parte roxinha, você vai descobrir ou a azul ou a vermelha. Por exemplo, é um outro tipo de exercício que a gente pode fazer. Agora, para treinar, página 169, exercício 8. Dá um pause no vídeo, resolve, daqui a pouco eu continuo. Acabou o tempo, vamos lá então. Seguinte, as únicas informações que o exercício deu, apesar dele parecer cheio de coisa assim, é que A e B são pontos que estão sob uma mesma circunferência, eles são diametralmente opostos e eles querem saber quais são os outros dois pontos dessa circunferência. Essa circunferência tem infinitos pontos
que vão formar os triângulos com maiores áreas a partir dessa diagonal aqui, desse diâmetro, na verdade, que vai ser formado entre eles dois. Primeira coisa, se a gente for olhar a partir desse diâmetro, quantos triângulos eu consigo formar com esse diâmetro aqui como base? Infinitos. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, qualquer um deles que a gente colocar o ponto aqui sobre a circunferência vai formar triângulos e, como vocês já devem ter visto na geometria plana, todos esses triângulos vão ser retângulos, só a nível de curiosidade. Existem infinitos aqui, ok? E aí a minha pergunta é, quais são as coordenadas, tanto lá para cima quanto lá para baixo, que eu vou somar para esses triângulos que eu for gerar terem as maiores áreas possíveis? Bom, gente, seguinte, como vocês devem já ter visto, a área de um triângulo tem várias maneiras de ser calculadas e uma delas é base vezes altura sobre 2. Se a gente for ver todos esses triângulos que estão ali para cima ou aqui para baixo, a base deles pode ser considerada esse diâmetro aqui. Se a base é esse daqui, o que vai diferenciar todos eles é a altura. Qual deles vai ter a maior altura? O que tiver a maior altura é o que vai ter a maior área, porque todos eles vão ter a mesma base, como é base vezes altura sobre 2. Quem tiver a maior altura é o que vai ter a maior área. Mas para ter a maior altura, aí é um conhecimentozinho aí que a gente vai ter que pensar um pouco. O que vai ter a maior altura desses todos é o que a altura partir exatamente do centro dessa circunferência. Ou seja, que a altura vai ser o raio. Beleza? Então, se eu quisesse calcular a área desse triângulo, por exemplo, seria fácil. Eu poderia fazer base vezes altura sobre 2. Mas não é isso que ele quer. Ele está querendo quais são as coordenadas x1, y1 e x2, y2, que esses dois pontos vão ter para que eu consiga fazer um triângulo aqui com a maior área possível. E aí, será que com essa dica já está clareando algumas coisas a mais? Bom, se esse ponto vai ser o raio e esse daqui também, esses dois pontos, eles vão ser também diametralmente opostos, assim como esses dois. E mais, para a gente pensar um pouquinho, esses 4 pontos, eles vão ser vértices de um quadrado. Muito parecida com a questão que a gente acabou de fazer. Mas enfim, voltando, como calcular as coordenadas desses dois pontos? Bom, aí vem o peculiar da questão. Esse ponto aqui, que é o centro da circunferência, ele vai ser o ponto médio de A e B. E a gente consegue calcular usando a fórmula que a gente acabou de aprender. Então eu vou calcular essa daqui. O centro vai ser x do A mais x do B sobre 2, y do A mais y do B sobre 2. Então, o centro vai ter coordenadas 3 mais 11, 14 sobre 2, 7. E 9 mais 3, 12 sobre 2, 6. Essas vão ser as coordenadas do centro. E, coincidentemente, esse centro, ele também vai ser ponto médio desses dois pontos que eu estou querendo descobrir as coordenadas. Se ele é ponto médio desses dois pontos, vê se vocês concordam comigo. Então, ó, o 7, ele vai ser o x1 mais o x2 sobre 2, certo? Ou seja, daqui a gente tira que x1 mais x2 é 14. E eu posso dizer também que o 6 vai ser y1 mais y2 sobre 2. E daqui a gente tira que y1 mais y2 somam 12.
Mas o que ele pediu na questão? Ele pediu x1 mais x2 mais y1 mais y2. Aí vem uma sacada de mestre aqui. Eu vou somar essas duas equações. E daqui eu vou ter que 26 é x1 mais x2 mais y1 mais y2. Uai, Marina, foi isso que ela pediu, foi isso que a questão pediu. A gente não precisa calcular quanto que é x1, quanto que é x2, quanto que é y1, quanto que é y2. Ainda mais porque no momento que a gente está agora, a gente ainda não consegue calcular. Mas a gente consegue resolver a questão fazendo essa análise de que o centro da circunferência é ponto médio tanto desses dois quanto desses dois, porque esses dois são os vértices do triângulo de maior área. Se fossem quaisquer outros vértices, gente, a gente não ia poder fazer essa análise, tá? Só se eles fossem diametralmente opostos. Se outro exercício falasse assim, pega um ponto aqui e aqui que são diametralmente opostos, aí sim eu poderia fazer essa análise. Mas se fosse um ponto aqui e aqui, por exemplo, não ia dar, porque o ponto médio não ia ser o centro, o ponto médio está aqui, por exemplo. Beleza? Então, vamos para o próximo assunto. Vou apagar o quadro. Queridos, vamos para a última parte de teoria, amém, desta aula. Bom, seguinte, eu gosto de ensinar essa parte com uma visão mais panorâmica, um pouquinho diferente, talvez, do que vocês já tenham visto, porque tudo que a gente estava vendo até agora eram relações entre dois pontos. Então eu peguei dois pontos no mesmo plano, aí eu vi qual a distância entre eles, depois eu peguei o ponto médio entre eles, e agora eu quero que a gente imagine uma coisa um pouco maior, 3 pontos. Se eu pegar 3 pontos no mesmo plano, de duas uma, ou esses 3 pontos eles vão estar alinhados, então se eles estiverem alinhados, eles vão determinar uma mesma reta, que é assunto da próxima aula. A gente vai começar hoje só a aprender a verificar se eles estão alinhados ou não, mas a gente ainda não vai entrar em reta hoje, ou eles não estão alinhados. Se eles não estão alinhados, eles vão formar um triângulo. E aí outras ideias virão a partir dessa análise. Bom, se eles estiverem alinhados, é possível a gente verificar. Na verdade, se eu der as coordenadas de 3 pontos, é possível verificar se eles estão alinhados ou não. Normalmente, a gente calcula isso através de um falso determinante. A gente vê determinante, normalmente, depois que a gente estuda a matriz, aí a gente vê que determinante só pode ser calculado a partir de uma matriz quadrada. Por isso que aqui a gente chama de um falso determinante. Ele vem de uma matriz quadrada, que uma das colunas é 1, mas para a gente não ter que ficar usando aquela metodologia, para quem não lembra, não tem problema que a gente vai ter aula de determinante mais pra frente. Mas uma das maneiras da gente verificar é colocando as coordenadas dos 3 pontos dadas, uma em cima da outra, e repetindo a primeira. Vem aqui e repete a primeira, beleza? E aí como é que a gente faz? Do mesmo modelo, a gente vai multiplicando aqui, formando as diagonaisinhas, né? Quando a gente vier para a direita é positivo, quando a gente for para a esquerda a gente vai mudar o sinal. Então aqui, 2 vezes 1, 2, 3 vezes menos 5, menos 15, 0 vezes qualquer coisa, 0. Menos 1 vezes 3, menos 3, trocando o sinal, 3. 1 vezes 0 seria menos 0 que não existe, né? 0 não é positivo nem negativo. E menos 5 vezes 2 seria menos 10, trocando o sinal, 10. Então aqui, se eu for somar, eu vou somar 10 com 3, 13, com 2, 15, com menos 15. 15 menos 15 deu 0. Ou seja, esse que a gente chama de falso determinante, ele deu 0. E ele sempre vai dar 0 quando a gente estiver falando de 3 pontos que estão alinhados. Esse já é um exercício de vocês, tá, gente? É o exercício 12 que a gente já está resolvendo. Era o item da UNB que perguntava se esses 3 pontos estavam alinhados, e o item é certo, porque eles estão alinhados. Então o item é certo. Para quem for dar um check aí na apostila.
Então o determinante, sempre que 3 pontos forem alinhados, o determinante tem que ser igual a zero. Mas a gente vai ter um outro caso. Qual é o outro caso? O outro caso é quando esses 3 pontos não estão alinhados. Se eles não estiverem alinhados, como eu já disse, eles vão formar um triângulo. Se eles vão formar um triângulo, primeira coisa, eu vou fazer um exercício aqui, que é o exercício 3 da página 169, e ele pergunta assim, qual é o valor de K para que esses pontos não estejam alinhados? Beleza, se para eles estarem alinhados o determinante tem que dar zero, para eles não estarem alinhados o determinante tem que dar diferente de zero, beleza? Então vamos lá. K vezes menos 2K. 1 vezes 2, 2. Qualquer coisa vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Menos 2 vezes 3, menos 6, trocando o sinal, 6. 2 vezes K, 2K, trocando o sinal, menos 2K. E isso tudo tem que ser diferente de 0 porque esses pontos não estão alinhados. Eu não quero que eles estejam alinhados. Então aqui vai ficar menos 2K com menos 2K, menos 4K. 6 mais 2, 8. Mais 8 igual a 0. Então vai ficar 8, aliás, diferente, né, gente? Então o 8 tem que ser diferente de 4K e o K tem que ser diferente de 2. Então, para esses pontos não estarem alinhados, o K só não pode ser 2. Se o K for qualquer outro valor diferente de 2, os 3 pontos não vão estar alinhados. Agora, se o K for 2, esses 3 pontos vão estar alinhados. Beleza? Então, a resposta é K diferente de 2. Tem que ver qual é a letra certa, tá? Eu não tô com a apostila aqui agora. Beleza. Então, vamos fazer uma análise em cima disso tudo que a gente falou. Se esses 3 pontos não estão alinhados e eles vão formar um triângulo, tem 2 coisas importantes que eu quero falar a respeito de triângulo. Primeira, baricentro. Vocês viram nas aulas de geometria que existem alguns pontos que vêm a partir de algumas sevianas, do encontro de algumas sevianas. Por exemplo, quando a gente parte dos vértices, dividindo o lado oposto ao meio, o nome dessa seviana é mediana. Se eu pegar uma mediana, encontrar com outra mediana, encontrar com outra mediana, o ponto de encontro de todas essas medianas é chamado de baricentro. A gente também tem o ponto de encontro das bissetrizes, o ponto de encontro das mediatrizes e das alturas, que vocês estudaram isso. Bico, não sei se vocês usaram essa nomenclatura, mas enfim. O que a gente tem? Se a gente tem o ponto de encontro das medianas, que é o baricentro, existe uma maneira de descobrir as coordenadas do baricentro conhecendo as coordenadas dos vértices, né, que formam esse triângulo. Como? Fazendo a média aritmética dos vértices também. Então, a média aritmética XA mais XB mais XC sobre 3, porque são 3 pontos, vão me dar a abscissa do meu baricentro. Normalmente a gente chama o baricentro de G por convenção mesmo. E as ordenadas, e a ordenada do baricentro vai ser a média aritmética das ordenadas dos 3 pontos, ou seja, YA mais YB mais YC sobre 3. Queria falar uma coisa muito importante sobre o baricentro. O baricentro não é o ponto equidistante dos 3 vértices, tudo bem? O baricentro não é o ponto equidistante dos 3 vértices. O que é o baricentro? É o ponto de encontro das medianas. E mais, a gente pode ver o baricentro também, ele é um ponto bem especial no triângulo, na verdade em figuras em geral, porque ele é o ponto de equilíbrio da figura. Se eu pudesse pegar um papel com esse formato e pegasse um compasso para equilibrar esse papel, o ponto que eu iria conseguir equilibrar o papel para ele ficar certinho equilibrado se eu colocasse a ponta seca no compasso exatamente no baricentro. Em qualquer outro lugar que eu colocasse, o triângulo ia tombar para algum lado. Agora, se eu colocasse exatamente no baricentro, ele ia ficar equilibrado. Então, o baricentro ele é o centro de massa, ele é o ponto de equilíbrio da figura. Beleza? Toda figura tem um baricentro. Mas com relação a essas coisas que eu falei, elas valem pro triângulo, tudo bem? Mas é legal a gente pensar que toda figura tem um centro de massa. Beleza, outra coisa importante do triângulo é que é possível calcular a área, mais uma maneira de calcular a área de triângulo.
É possível calcular a área de um triângulo usando essa técnica que a gente viu aqui agora, de fazer todo mundo multiplicando para cá positivo e para cá trocando sinal. Isso você vai calcular um determinante, você vai calcular um valor. Tipo assim, aqui deu 0, mas aqui, sei lá, poderia, se eu substituir aqui por 5, eu vou calcular um determinante, vai dar um valor, por exemplo, vai dar 10. 10 vai ser o valor do determinante. Mas qual vai ser a área do triângulo que tem esses 3 pontos? A área vai ser o módulo do determinante sobre 2. Sempre que eu quiser calcular a área de um triângulo, ou na verdade, vai um spoiler aí, na verdade, se eu quiser calcular a área de qualquer figura, de qualquer polígono, usando geometria analítica, se eu conhecer os vértices do polígono, é possível calcular. E aí, se for um quadrilátero, um pentágono, enfim, se for uma figura com mais vértices, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar todos os vértices um embaixo do outro e repetir o primeiro. Só tem que tomar muito cuidado com uma coisa. Se for uma figura de mais de 3 lados, mais de 3 vértices, eu tenho que garantir que eu vou estar fechando a figura. Por que eu tô falando? Desculpa, gente, acabou o espaço da câmera, mas já tá resolvido. Vamos só terminar esses 2 exercícios. O primeiro deles é o 9. Bom, qual é a ideia? A primeira ideia é a gente descobrir o ponto M. O ponto M é o ponto médio entre os vértices B e C desse triângulo que ele deu, né? E aí, se a gente já desenhou e colocou no plano cartesiano, a gente já consegue definir as coordenadas desse ponto só de fazer uma análise que ele é o ponto que está entre o 0, 0 e o 0, 6. Então, seria razoavelmente intuitivo a gente perceber que as coordenadas são 0 e 3. Mas, para a gente treinar ponto médio, vamos colocar aqui que o x do M vai ser xb mais xc sobre 2, ou seja, 0 mais 0 sobre 2, que vai dar 0. E o y médio, y do B mais y do C sobre 2, que vai ser 6 mais 0 sobre 2, 3. Exatamente o ponto que a gente encontrou, né? 0 e 3. Ok. Agora, a gente tem que descobrir o baricentro do triângulo ABC. O baricentro, como eu já disse que é comum representar pela letra G, as coordenadas dele vão ser a média aritmética das abscissas dos vértices e das ordenadas. Então, o x do G vai ser 0 mais 0 mais 6 sobre 3, ou seja, 6 dividido por 3, que vai dar 2, e o y do G vai ser 0 mais 6 mais 0, acho que eu nem pus na ordem aqui, desculpa, gente, acho que eu pus, sobre 3, que vai ser 6 dividido por 3, 2. Ou seja, as coordenadas do ponto G vão ser 2 e 2. Ok? Agora, por fim, ele pediu a área do triângulo formado pelos vértices B, M e G. Então, vai ser a área desse triângulo bem aqui, ó, B, M e G. Esse carinha aqui que eu vou pintar de verde. Beleza. Então, vamos calcular essa área aqui do jeito que a gente viu. Coloco o primeiro, 0 e 6. O segundo, 0 e 3. O terceiro, 2 e 2, que são as coordenadas do G. E repete o 0 e 6. Bom, importante uma coisa. Como é um triângulo, a ordem que você vai colocar esses vértices aqui não vai fazer diferença.
Quando for um outro quadrilátero ou um outro polígono, tipo um quadrilátero, um pentágono, que é o exemplo do outro exercício que a gente vai fazer, a ordem vai fazer diferença, mas eu já vou falar sobre isso. Bom, só calculando aqui, 0 vezes qualquer coisa, 0, 0 vezes qualquer coisa, 0, 2 vezes 6, 12, 0, 3 vezes 2, 6, troca o sinal e 0. Ou seja, esse determinante deu menos 6 mais 12, deu 6 positivo. Só que a área, deixa eu pegar aqui o último. A área vai ser o módulo do determinante sobre 2, ou seja, a área é 3 unidades de área. Beleza? Espero que tenha ficado claro esse. Agora, o último exercício para a gente encerrar a nossa aula. Ele pediu para calcular a área do pentágono, cujos vértices são esses pontos aqui, A, B, C, D e E. Eu já coloquei mais ou menos no plano cartesiano. E a minha sugestão é, todas as vezes que o polígono tiver mais de 3 vértices e ele pedir a área, eu aconselho que você coloque no plano cartesiano. Por quê? Se for um triângulo, tudo bem, você pode fazer na ordem que você quiser, como eu disse no exercício anterior. Agora, se for um outro polígono, por exemplo, se fosse um quadrilátero, vou fazer um rabiscozinho aqui no cantinho. Se fosse um quadrilátero e eu fizesse na ordem aqui A, B, C, D, eu ia calcular exatamente a área desse quadrilátero. Mas, se ao invés de fazer na ordem A, B, C, D, se eu decidisse colocar na ordem A, C, D, B, voltando para o A, eu não ia fechar o quadrilátero. Então, ele ia ficar aqui uma coisa que não tá dando para calcular direitinho a área dele. Ou seja, se não fizer na ordem, não fechar o polígono, o valor que você vai encontrar para o DET, porque você vai encontrar um valor para o DET, ele não vai ser o real valor da área do polígono que você está querendo calcular. Então aqui eu vou seguir a ordem para fechar o polígono. Então, daqui eu vim para cá, depois eu desci aqui, vim para cá, subi e fechei. Pronto, fechei o polígono. Quando eu for colocar aqui, eu posso colocar na ordem que eu quiser, desde que eu feche o polígono. Como assim na ordem que quiser? O primeiro que eu coloquei aqui foi o A, que coincidentemente é o primeiro ponto que ele coloca aí no livro de vocês. Mas aqui poderia ser primeiro B ou primeiro C, enfim. Mas a partir do ponto que eu escolhi, eu vou escolher o sentido, o horário, o anti-horário, e aí, aliás, o horário, o anti-horário, e eu vou fechar o meu polígono. Então aqui eu vim do A para o B, do B para o C, nananã. Mas se ele tivesse distribuído os pontos numa ordem que não fechasse o polígono, eu não ia seguir a ordem que o livro deu. Eu ia seguir uma ordem que eu fechasse. Para eu ter certeza que eu estou fechando, eu tenho que desenhar, colocar esses pontos no plano cartesiano para ver o que vai mesmo fechar, tá bom? Então, agora eu vou só resolver esse falso determinante aqui, pra gente ver quanto que vai dar e depois pegar o módulo e dividir por 2 para calcular a área. Então aqui vai ficar menos 2 vezes 0, 0, menos 4 vezes menos 5, menos com menos dá mais 20, menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo, 0 vezes qualquer coisa, 0, 0 vezes qualquer coisa, 0, pra cá agora troca o sinal. 3 vezes menos 4 menos 12 vai ficar 12 positivo, 0 vezes qualquer coisa, 0, 0 vezes qualquer coisa, 0, 0 vezes qualquer coisa, 0, 0 vezes qualquer coisa, 0. Que ótimos pontos, hein? Então aqui vai ficar 20 mais 2, 22, 22 com 12, esse determinante vai dar 34. Só que a área é o módulo do determinante sobre 2. Então vai ser o módulo de 34 sobre 2, 17, ou seja, a área, 17 unidades de área. Beleza, gente? Então agora vocês estão aptos a fazer todos os exercícios do capítulo, a gente conseguiu ver toda a teoria, graças a Deus.
E aí, na semana que vem, eu vou continuar com o capítulo de retas e aí eu vou dar outras orientações. Espero que vocês consigam resolver muitas coisas, estamos aí. E qualquer dúvida, manda mensagem pra gente, tá? Beijão, tchau, tchau!